Então, como vocês já viram esse transformador no vídeo anterior, eu propus aí a vocês a ver qual seria a tensão de saída dele. E eu coloquei a entrada dele na rede. Então, a saída ficou sendo uma saída de baixa tensão. Agora eu vou ligar ao contrário. Então, a saída será de alta tensão. Recomendo a vocês tenham o máximo de cuidado quando forem fazer teste com esses transformadores. E não brinque com esses transformadores de alta tensão, pelo risco de fogo, choque fatal e acidentes graves. Então evitem o máximo. Aqui ele ainda está desenergizado, está fora da rede, então vamos testar com um capacitor de 220 volts 100 nanofarad. Depois vamos testar com um capacitor de 8 nano 1600 volts. Vamos colocar no terminal dele aí e ver o resultado. Depois vamos colocar 2 capacitores em série e depois 3 capacitores em série. E vamos ver aí o resultado que a gente vai ter. Aqui eu estou ligando aqui um amperímetro, só que esse amperímetro está com 10 voltas enrolado aí. Por que isso? Porque eu vou medir a corrente que vai passar, só que uma corrente tão baixa, ele não tem sensibilidade para medir aí 100 mA, por exemplo. Então eu vou pegar, aqui tem 10 voltas, então a corrente que está passando aqui, se for 1 ampere, será 1 ampere dividido por 10 e eu vou encontrar o resultado da corrente que está passando. Digamos aí mais ou menos, porque não tem uma precisão exata assim para dizer. Eu vou estar aplicando a tensão aqui no terminal dele que tem mais espiras. Esse terminal que tem mais espiras, como eu mostrei para vocês, tem um center tape aqui. Não é mesmo um center tape porque ele não está no centro, mas tem um outro terminal aqui, uma derivação. Então se eu mudar daqui para aqui, a tensão na saída aumenta mais ainda. Como está aqui onde tem mais espiras, lá vai sair uma determinada tensão. Se eu colocar só nesses dois aqui, vai estar quase em curto. E lá vai sair uma tensão muito alta. Pode até queimar o transformador, vazar. Porque o isolamento que tem aqui entre espiras, se a tensão entre camadas for muito alta, salta de um ponto para o outro e queima o transformador. Supondo que o isolamento entre camadas seja de 1000 volts. E eu submeto essa camada a uma diferença de potencial de 2000 volts. Então pode abrir um arco de um ponto para o outro. E aí eu queimo o transformador só no ligar ele. Então vou ligar ele aqui em vazio. Quando forem ligar um transformador de alta tensão, nunca deixe o fio de saída de alta perto da rede. Pode ter um vazamento de corrente e aí é onde está o perigo altíssimo. Eu estou testando aqui com o meu testador de gambiarras, como eu já mostrei para vocês, para ter uma certa segurança. Mas tenha o máximo de cuidado. Então vocês verem aí de 9 mA ali, olha, 0,9. Então 900 mA a entrada. Só que dividido por 10, entenderam? Dividido por 10, que tem 10 voltas ali. Então não está entrando 900 mA. Então vocês verem que não tem consumo lá. Não tem consumo nenhum na saída. Agora eu vou tirar da tomada aqui e vou colocar aqui o capacitor de 100 nano 220 volts. Vamos ver o que acontece com ele. Então está aí ligado o circuito, mas não está energizado. Volto a lembrar a vocês sempre usar óculos de proteção para fazer aí os testes de vocês e autocuidado. Então, ao submeter ali a uma determinada tensão aí que passe a tensão de ruptura dele, que é de 220 volts, aguenta máxima aí 250 volts. Se eu aumentar demais essa tensão e a corrente for muito alta, esse capacitor pode explodir. Pedaços dele saem voando para todo lado. Se a tensão de ruptura passar por esse capacitor, mas a corrente que passar por ele for o suficiente que ele suporte, ele vai funcionar aí como um fio direto, aí deixando a corrente passar e vai colocar o transformador em curto. E vamos registrar aqui uma passagem muito alta de corrente. É o que vai estar acontecendo lá em curto. Se esse transformador, se esse capacitor segurar essa tensão, ele vai mostrar um pequeno consumo. Então, vamos lá. Olha. Aconteceu ali. E parou. Olha.
Então houve um curto aí. O capacitor detonou. A tensão foi muito alta para este capacitor. Capacitor de 250 volts máximo. Lembro a vocês que mesmo danificado esse capacitor pode criar uma carga aí entre ele. Então quando for fazer esse teste, descarregue o capacitor. Tá, já está fora da tomada, desenergizados, e eu estou aqui agora vendo se há alguma carga aí. Como eu não coloquei resistor, não coloquei nada. Então agora vamos colocar o capacitor de 1600 volts. Será que realmente ele suporta 1600 volts? E será que ele vai suportar esse transformador aí ligado? Vocês viram que aquele ali começou a botar, ele começou a pegar fogo e a corrente começou a passar direto. Depois ele abriu. Não passou mais corrente nenhuma. Isso quer dizer que ele queimou. Se ele estivesse entrado em curto, a corrente passaria por ele direto e entraria em curto aí o transformador. Se ele estiver preparado, ele não vai queimar essa saída, mas se não tiver, ele queima a saída. Então vamos lá. Agora eu tenho um capacitor de 1600 volts. Vocês viram aí que a corrente de consumo ali é 900 mA, no modo que está. Então, se essa corrente alterar, vai haver uma passagem de corrente entre esse capacitor. E se ele não suportar essa passagem de corrente, ele vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com o outro. Vamos lá? Não sei se está dando para vocês ouvir aí os estralos. Olha, houve uma passagem de corrente aí. Olha os estralos. Mas ele suportou a passagem de corrente. Ele está estralando ali como se fosse abrir um arco, mas não se queimou. Olha. 3,2 amperes aí dividido por 9. Então foi essa corrente que passou. Então agora eu vou tirar esse aí e colocar esse aqui. 2. Então 2 vezes 1600 volts e a capacitância vai ser dividida. Não sei se vai estar dando para vocês pegarem aí 8 nano 2 mais ou menos aí a capacitância dele. Então eu dividi a capacitância pela metade e dobrei a tensão de ruptura. Então eu aumentei o isolamento desse capacitor. Se antes ele era de 1600 volts, agora está indo aí para 3200 volts. É isso? Então vou tirar aquele, sempre fazendo os testes, sempre com cuidado de descarregar o capacitor e ter o máximo cuidado aí. Viu? Pronto. Agora eu estou com os dois capacitores e vamos energizar. Então, para vocês verem que se houve uma passagem de corrente aí, foi muito pouca. Então, quer dizer que o transformador tem uma corrente menor, tem uma tensão menor do que a tensão de ruptura dos capacitores. Agora, eu vou colocar nesse outro tape aqui para aumentar a tensão lá e vamos ver se registramos um consumo aqui. E depois vamos submeter este aqui. Então vamos de novo ao teste. Eu mudei o tape ali, agora a tensão de saída aumentou. Com isso também vai registrar um consumo um pouco a mais, né? Por causa que vai ser menos espiras no trafo. Então 2,8 ampere. Será que está passando uma corrente ali? Não deu contato nem estourou. Então vou desligar. 2,8. Vamos descarregar o capacitor. Corre o risco dele morder. Ninguém quer levar uma mordida de alta tensão aí. Então eu desliguei o capacitor aí agora. E agora vou colocar na tomada novamente. Tenha sempre isso em memória. Desliga ali, desliga aqui. E vamos medir. Então não houve registro nenhum aí de corrente, né? Não mudou. Então o capacitor não estava em curto. Então agora vamos colocar este aqui. Não, então agora vamos fazer o seguinte. Eu vou encurtar ali o spark gap para a gente ver o arco que vai se abrir. Então tem cerca de 1 milímetro aí de diferença. Olha. 11 amperes, 12. Dividido por 10. Lembre-se disso. Isso é a corrente. Vocês viram aí. Agora já começa a sair um cheirinho de gás ozônio. Colocar os 3 capacitores.
afastar ele para a gente ver. E vocês verem aí que o consumo foi o mesmo que estava antes, então não há passagem de corrente ali. Agora eu vou deixar ele bem próximo ali. Lembre sempre de descarregar o capacitor. Deixar ele bem próximo para a gente ver ali o faiscamento. Então agora coloquei os capacitores, diminuí ali a abertura do gap e deixei um pouco maior do que estava antes. Com isso aí a tensão vai aumentar no faiscamento que vai acontecer. Para esses trabalhos, para que o capacitor não se queime, esse capacitor tem que ser um bom capacitor com um ótimo dielétrico de isolamento aí. Então eu vou diminuir um pouco mais ali para que o arco fique mais estável. E com isso também a tensão vai diminuir lá. Então vamos lá, olha. 13 amperes aí, dividido pelos 10. Então, pessoal, deu para vocês verem aí a tensão aí de saída, mais ou menos aí, para vocês terem uma ideia, que chega aí a 3.200, 3.500 volts, se está perto dentro daquelas margens que vocês viram lá. E tem as variações, eu não vou submeter a esses dois pontos aqui, porque vamos terminar queimando ele, a tensão é muito alta. Fiz algum teste aqui, ele chega a vazar. Então, mesmo assim, normal, ele já vaza um pouco. Se eu pegar aqui e aterrar e ele estiver aterrado, vai ter um vazamento. Então, há uma DDP da ponta para aqui para o aterramento dele, né? Então, há uma diferença de potencial, há um vazamento aí. Com isolamento em autotransformadores e transformadores deste porte de alta tensão nunca isola 100%. Eu ainda vou colocar o verniz nele, lacrar ele certinho, para depois a gente fazer outros testes aí. Quem está acompanhando o canal já deve ter uma visão aí quais será o uso disso aqui. Bem, pessoal, então se vocês gostaram dos ensaios, deixe o ok de vocês, compartilhe o vídeo para que outros vejam, se inscreva no canal. Muito obrigado